Uma idosa simples entrou num restaurante chique e foi humilhada pelo gerente na frente de todo mundo. Mas uma garçonete corajosa a defendeu sem saber quem ela realmente era. O que aconteceu depois vai tocar seu coração e restaurar sua fé na humanidade. O sol da tarde entrava pelas grandes janelas do Vila Real, iluminando o ambiente mais elegante de Copacabana. Amanda Silva limpava as mesas com cuidado especial, verificando cada detalhe dos talheres de prata e das taças de cristal. Trabalhava ali há 3 anos, sempre dedicada, sempre pontual, carregando no peito o peso de ser mãe solo de Gabriel, um menino de 8 anos cheio de sonhos e energia. Amanda, a mesa 12 está esperando, disse Rodrigo Mendes, o gerente, passando apressado com uma pilha de cardápios. Rodrigo era um homem competente, mas que às vezes deixava o estresse do dia a dia endurecer seu coração. Comandava o restaurante há 5 anos, sempre preocupado em manter o padrão de excelência que os clientes esperavam. Já estou indo, Sr. Rodrigo. Amanda respondeu com o sorriso gentil que sempre mantinha, mesmo nos dias mais difíceis. Ela sabia que aquele trabalho era uma bênção em sua vida. O salário permitia que cuidasse do Gabriel sozinha, pagasse o aluguel do apartamento pequeno mas aconchegante onde moravam e ainda sobrasse um pouco para os sonhos do menino. O Vila Real estava no seu horário de movimento mais intenso quando a porta se abriu devagar. Uma senhora de cabelos grisalhos, vestindo roupas simples mas muito limpas, entrou caminhando com cuidado. Dona Elvira Santos tinha um olhar doce e curioso, observando cada detalhe do ambiente como se fosse a primeira vez que via tanta elegância junta. Ela escolheu uma mesa pequena no canto, longe da agitação, e sentou-se com a postura digna de quem havia trabalhado a vida inteira. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho, seguravam uma bolsa simples de couro marrom, e ela olhava ao redor com uma mistura de admiração e timidez. Amanda a notou imediatamente. Havia algo especial naquela senhora, algo que lembrava sua própria avó, que havia sido sua grande inspiração de bondade e generosidade. Sem hesitar, ela se aproximou com seu sorriso mais acolhedor. "Boa tarde, senhora. Seja muito bem-vinda ao Vila Real", disse Amanda com genuína alegria. "Gostaria de ver nosso cardápio?" Dona Elvira olhou para a jovem garçonete e sentiu o coração aquecer. Há tempos não via tanta gentileza genuína nos olhos de alguém. "Obrigada, minha filha. Você é muito gentil. Sim, gostaria de conhecer o que vocês servem." Amanda trouxe o cardápio e notou a expressão da senhora ao ver os preços. Dona Elvira folheou devagar, claramente calculando se conseguiria pagar por alguma das opções. "Senhora", Amanda disse baixinho, inclinando-se discretamente, "temos uma sopa do dia muito saborosa que não está no cardápio. É mais em conta e é uma delícia." Os olhos da idosa brilharam de gratidão. "Você é um anjo, querida. Aceito a sopa, sim." Foi nesse momento que Rodrigo apareceu, tendo notado a nova cliente de longe. Seu rosto mostrava uma preocupação crescente enquanto se aproximava da mesa. "Com licença", ele disse com voz tensa, dirigindo-se diretamente a Dona Elvira. "Senhora, preciso confirmar. Tem certeza que está no lugar certo?" Amanda sentiu o coração apertar. "Senhor Rodrigo, a senhora apenas queria..." "Amanda, deixe-me resolver isso." Ele a interrompeu, mantendo o foco na idosa. "Senhora, este é um restaurante de alto padrão. Nossa clientela tem um perfil específico. Talvez a senhora se sinta mais à vontade em outro estabelecimento." O silêncio que se fez foi constrangedor. Algumas mesas próximas pararam suas conversas para observar a situação. Dona Elvira permaneceu serena, mas Amanda viu algo se quebrar naqueles olhos gentis. "Entendo, jovem", Dona Elvira disse com dignidade, começando a se levantar. "Não era minha intenção causar desconforto. Senhor Rodrigo, por favor." Amanda interveio com coragem que nem sabia possuir. "A senhora é nossa cliente. Todos são bem-vindos aqui." "Amanda, você está se excedendo", Rodrigo respondeu, o rosto ficando vermelho. "Temos uma reputação a manter." Camila Ferreira, uma cliente regular conhecida por suas opiniões ácidas, não resistiu a comentar da mesa ao lado. "Rodrigo está certíssimo. Cada lugar tem seu público apropriado." Amanda sentiu uma indignação crescer no peito, mas não era raiva. Era uma tristeza profunda de ver alguém sendo tratada sem dignidade.
Com todo respeito, Sr. Rodrigo, ela disse, a voz tremendo de emoção. Esta senhora merece ser tratada com gentileza. Ela é uma pessoa, igual a qualquer um de nós. Amanda, você está despedida, Rodrigo disse secamente. Pegue suas coisas e se retire. O choque tomou conta do restaurante. Vários clientes sussurraram entre si, alguns claramente desconfortáveis com a situação. Dona Elvira, que havia presenciado tudo em silêncio, sentiu algo se mover profundamente em seu coração. Ninguém, absolutamente ninguém, havia se colocado em risco por ela daquela forma há muito tempo. Não precisa, minha filha, ela disse suavemente para Amanda. Não quero que perca seu emprego por minha causa. Senhora, Amanda respondeu com lágrimas nos olhos, mas voz firme. Algumas coisas são mais importantes que emprego. Tratar as pessoas com dignidade é uma delas. Amanda ajudou Dona Elvira a se levantar e a acompanhou até a porta, ignorando os olhares de todos. Lá fora, na calçada, a idosa segurou gentilmente o braço da jovem. Como você se chama, querida? Amanda Silva, senhora. Amanda. Dona Elvira repetiu o nome com carinho. Você tem família? Tenho um filho. Gabriel. Tem 8 anos. E agora está sem emprego por ter me defendido? Amanda apenas assentiu, tentando ser forte, mas preocupada com como pagaria as contas no final do mês. Dona Elvira abriu sua bolsa simples e tirou um cartão elegante, dourado, com letras em relevo. Amanda, quero que você venha me ver amanhã, neste endereço às 2 da tarde, e traga seu filho. Não posso aceitar ajuda, senhora. Não é ajuda. A idosa sorriu com um brilho misterioso nos olhos. É uma oportunidade, para nós duas. Amanda pegou o cartão e leu o endereço em Ipanema, numa das ruas mais nobres da cidade. Mas eu não entendo. Amanhã você vai entender tudo, minha filha. Só me prometa uma coisa, nunca perca essa bondade que tem no coração. É mais rara e valiosa do que você imagina. Dona Elvira se afastou caminhando devagar, deixando Amanda na calçada, segurando aquele cartão misterioso e sentindo que algo extraordinário estava para acontecer. Dentro do restaurante, Rodrigo tentava retomar a normalidade, mas vários clientes haviam ficado claramente incomodados com a situação. Alguns até pediram a conta mais cedo, sussurrando comentários sobre falta de humanidade. Vocês acham que fiz certo? Rodrigo perguntou para a equipe da cozinha, uma pontada de dúvida começando a crescer em seu peito. Senhor Rodrigo, disse Carlos, o cozinheiro mais antigo, Amanda sempre foi uma funcionária exemplar. E aquela senhora tinha algo especial nela, algo que a gente não soube reconhecer. Enquanto isso, Amanda voltava para casa com o coração apertado, mas estranhamente esperançoso. Gabriel a recebeu com um abraço caloroso, percebendo imediatamente que algo havia mudado. Mamãe, por que chegou cedo? E por que está com essa cara? Aconteceram umas coisas no trabalho, meu amor. Mas sabe de uma coisa? Acho que algo muito bom está vindo por aí. Como você sabe? Amanda olhou para o cartão dourado que ainda segurava. Porque às vezes, quando fazemos o que é certo, mesmo quando é difícil, o universo conspira para nos recompensar de uma forma que nunca esperaríamos. Gabriel sorriu, confiando completamente na sabedoria da mãe. E amanhã a gente vai descobrir o que é. Amanhã, meu filho, nossa vida pode mudar para sempre. Naquela noite, Dona Elvira estava em sua casa, uma mansão elegante em Ipanema, pensando na coragem daquela jovem garçonete. Há muito tempo procurava por alguém assim, alguém com coração puro, capaz de enxergar o valor das pessoas além das aparências. Porque Dona Elvira Santos guardava um segredo que nem Rodrigo, nem os funcionários, nem os clientes do Vila Real faziam ideia. Um segredo que estava prestes a transformar não apenas a vida de Amanda, mas de todos que haviam testemunhado aquela cena. No dia seguinte, Amanda descobriria que sua coragem em defender uma desconhecida mudaria o destino de muitas vidas. E que às vezes os anjos vêm disfarçados de pessoas simples, testando se ainda existe bondade verdadeira no mundo. Amanda acordou naquela manhã com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de nervosismo e esperança que não conseguia explicar. Gabriel já estava acordado, sentado na cama dela, brincando com os cabelos da mãe, como sempre fazia quando percebia que ela estava preocupada. Mamãe, você dormiu mal?
Ele perguntou com aquela sabedoria que só as crianças possuem. Não, meu amor. É só que hoje pode ser um dia muito especial para nós dois. Por causa daquela senhora ontem? Amanda sorriu. Gabriel havia prestado atenção em cada palavra quando ela contou sobre o que aconteceu no restaurante. O menino ficou indignado com a forma como Dona Elvira foi tratada e orgulhoso da coragem da mãe. Isso mesmo. Ela me deu um cartão e pediu para a gente ir visitá-la hoje. Acha que ela vai me dar algum doce? Gabriel perguntou com os olhos brilhando. Não sei, filho, mas tenho certeza que ela tem um coração muito grande. Às 2 horas da tarde encontraram Amanda e Gabriel parados na frente de um portão imponente numa das ruas mais elegantes de Ipanema. O endereço do cartão os havia levado até uma mansão deslumbrante, com jardins perfeitamente cuidados e uma arquitetura que mais parecia saída de revista. Nossa, mamãe! Gabriel sussurrou impressionado. Que casa linda! A senhora mora aqui? Amanda também estava boquiaberta. Aquele não era o tipo de lugar onde esperava encontrar a idosa simples que havia defendido no dia anterior. Checou o endereço 3 vezes para ter certeza que não havia se enganado. Quando tocaram a campainha, foi a própria Dona Elvira quem abriu o portão. Mas havia algo diferente nela. Embora ainda vestisse roupas simples, sua postura era de alguém completamente à vontade naquele ambiente luxuoso. Amanda, minha querida, e este deve ser o Gabriel, ela disse com um sorriso caloroso que iluminou todo o seu rosto. Entrem, entrem, sejam muito bem-vindos à minha casa. Gabriel se escondeu timidamente atrás da mãe, impressionado com a grandiosidade do lugar. Amanda, por sua vez, estava tentando processar o que via. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Móveis antigos de madeira nobre, quadros que pareciam valiosos, um lustre de cristal que refletia a luz da tarde em 1000 pontos dourados. Dona Elvira? Amanda disse hesitante. Eu não entendo. Ontem a senhora parecia uma idosa simples procurando um lugar barato para comer? Dona Elvira completou com um sorriso gentil. Era exatamente essa a intenção. Como assim? Senta aqui comigo, minha filha. Você também, Gabriel. Vou contar uma história que vai explicar tudo. Eles se acomodaram num sofá confortável. Gabriel ainda olhando ao redor com fascínio. Dona Elvira serviu suco para o menino e café para Amanda, tratando-os como se fossem família. Amanda, esta casa, este bairro, tudo isso que você está vendo, é resultado de 40 anos de muito trabalho. Comecei vendendo docinhos na praia quando tinha a sua idade. Cresci numa família pobre, mas meus pais me ensinaram que o caráter de uma pessoa não tem preço. Gabriel se aproximou mais, fascinado pela história. Com o tempo, consegui abrir uma pequena lanchonete, depois outra. Hoje tenho 17 restaurantes espalhados pelo Rio de Janeiro. Amanda quase derrubou a xícara de café. 17 restaurantes? Sim, minha querida. E o Vila Real é um deles. O silêncio que se fez foi absoluto. Amanda sentia como se o mundo tivesse parado de girar. A senhora é a dona do Vila Real? Sou. E ontem eu estava fazendo algo que faço regularmente, visitando meus estabelecimentos disfarçada, para ver como meus funcionários tratam pessoas diferentes. É uma forma de conhecer o verdadeiro caráter das pessoas que trabalham comigo. Gabriel não conseguia mais ficar quieto. Então a senhora é rica de verdade? Uma patroa importante? Dona Elvira riu, encantada com a espontaneidade do menino. Sou sim, querido. Mas sabem qual é a coisa mais importante que aprendi em todos esses anos? O quê? Amanda perguntou, ainda tentando processar a informação. Que dinheiro sem bondade não vale nada. Que sucesso sem humanidade é vazio. E que as pessoas mais valiosas são aquelas que fazem o bem mesmo quando ninguém está olhando. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Dona Elvira, eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, minha filha. Você fez o que uma pessoa especial faria. Ontem, quando você me defendeu, perdendo seu emprego por isso, mostrou algo que está ficando cada vez mais raro no mundo. Coragem para fazer o certo. Mas eu não sabia quem a senhora era. Exato. E foi por isso que seu gesto foi tão puro. Você não me defendeu esperando recompensa. Defendeu porque tem um coração bom. Gabriel se levantou do sofá e foi até Dona Elvira.
A senhora vai ajudar minha mãe a arrumar outro trabalho? A idosa sorriu e acariciou o rosto do menino. Vou fazer mais que isso, meu anjo. Vou oferecer para sua mãe algo que ela merece há muito tempo. Amanda olhou curiosa, o coração batendo acelerado. Amanda, quero que você seja a nova gerente geral de todos os meus restaurantes. A proposta caiu como uma bomba no silêncio da sala. Amanda ficou sem palavras, sem ar, sem reação. Eu não entendo. Você vai coordenar o treinamento de todos os funcionários, garantir que cada cliente seja tratado com dignidade, independente de sua aparência ou condição social. Vai transformar meus restaurantes em lugares onde a bondade seja mais importante que o lucro. Mas eu não tenho experiência para isso, Dona Elvira. Sou apenas uma garçonete. Você é muito mais que isso, minha querida. Você tem algo que não se aprende em faculdade, um coração generoso. E é isso que quero à frente dos meus negócios. Gabriel pulou de alegria. Mamãe vai ser chefe. Mamãe vai ser importante. Seu filho está certo. Você já é importante, Amanda. Ontem você me ensinou que ainda existe gente boa no mundo. Amanda começou a chorar, mas eram lágrimas de gratidão, de alívio, de uma felicidade que não cabia no peito. Dona Elvira, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada. Quem deve agradecer sou eu. Há muito tempo procuro alguém em quem pudesse confiar para cuidar do que construí. Alguém que entendesse que meus restaurantes não são apenas negócios, são lugares onde as pessoas devem se sentir acolhidas. E o Rodrigo? Dona Elvira suspirou. Rodrigo é um bom funcionário, mas precisa aprender algumas lições importantes. Vai continuar trabalhando, mas agora sob sua supervisão. Acredito que você pode ensinar a ele o que mais importa na vida. Gabriel se aproximou de Amanda. Mamãe, isso quer dizer que não vamos mais passar aperto? Amanda abraçou o filho, ainda processando a mudança radical que estava acontecendo em suas vidas. Quer dizer que vamos poder ajudar outras pessoas, meu amor, como a Dona Elvira está nos ajudando agora. É exatamente isso, confirmou a idosa. Amanda, quero que você transforme cada um dos meus restaurantes num lugar especial, onde pessoas como eu, disfarçada de senhora simples, sejam tratadas com carinho, onde funcionários como você, cheios de bondade, sejam valorizados. Posso começar amanhã mesmo? Pode sim, mas antes preciso te contar mais uma coisa. Amanda e Gabriel prestaram atenção. Estou ficando mais velha e não tenho família. Meus restaurantes são meu legado, mas eu queria deixá-los nas mãos de alguém que compartilhasse dos meus valores. Alguém que entendesse que o verdadeiro sucesso está em fazer diferença na vida das pessoas. A senhora encontrou essa pessoa ontem, Amanda disse com emoção. Encontrei sim, e também encontrei uma família que não sabia que estava procurando. Gabriel olhou confuso. Como assim, vovó Elvira? A forma como ele a chamou derreteu o coração de Dona Elvira. Assim, meu netinho do coração, se sua mãe aceitar, vocês não vão ser apenas funcionários. Vão ser minha família escolhida. Amanda não conseguia mais falar de tanta emoção. Em menos de 24 horas, sua vida havia mudado completamente. De garçonete desempregada a gerente geral. De mãe preocupada com as contas a mulher que poderia dar um futuro seguro ao filho. De pessoa invisível a alguém valorizada por sua bondade. Dona Elvira, ela conseguiu dizer finalmente. Prometo que vou honrar sua confiança. Vou cuidar de seus restaurantes como se fossem meus filhos. E eu vou cuidar de vocês como se fossem meus netos, respondeu a idosa, abraçando os dois. Gabriel, no meio do abraço, disse algo que resumiu perfeitamente o momento. Mamãe, acho que os anjos existem mesmo, e às vezes eles vêm disfarçados de vovó. Dona Elvira riu através das lágrimas. E às vezes eles vêm disfarçados de garçonete corajosa e menino sábio. Naquela tarde ensolarada em Ipanema, 3 corações se uniram numa família formada não por sangue, mas por algo muito mais forte. Bondade, gratidão e amor verdadeiro. A transformação havia começado, e o melhor ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Amanda acordou antes do despertador, o coração batendo acelerado. Hoje seria seu primeiro dia como gerente geral dos restaurantes de Dona Elvira. Gabriel estava dormindo profundamente ao lado dela, um sorriso no rosto mesmo durante o sono. A vida deles havia mudado da noite para o dia, mas agora vinha a parte mais difícil.
provar que merecia toda aquela confiança. Mamãe, você está nervosa? Gabriel perguntou, espreguiçando-se na cama. Um pouco, meu amor. É uma responsabilidade muito grande. Mas a vovó Elvira escolheu você porque você é especial. Ele disse com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Amanda sorriu, mas uma dúvida cruel começou a crescer em seu peito. E se ela não soubesse lidar com tanta responsabilidade? E se decepcionasse Dona Elvira? E se os outros funcionários não a respeitassem por ter sido apenas uma garçonete? Quando chegou ao Vila Real às 8 da manhã, encontrou Rodrigo já organizando as mesas para o almoço. Ele a viu entrar e franziu a testa, claramente confuso. Amanda, o que você está fazendo aqui? Pensei que tinha sido demitida. Foi o que aconteceu mesmo, Rodrigo. Mas preciso conversar com você sobre algumas mudanças. Que mudanças? Amanda respirou fundo. Dona Elvira Santos, a proprietária de todos os restaurantes da rede, me nomeou como nova gerente geral. Rodrigo ficou pálido. Proprietária? Que proprietária? Eu trabalho aqui há 5 anos e nunca vi nenhuma Dona Elvira. Você a viu anteontem? Era a senhora que você expulsou do restaurante. O choque no rosto de Rodrigo foi total. Ele se apoiou numa cadeira, tentando processar a informação. Aquela senhora era a dona? Era. E ela estava testando como tratamos pessoas diferentes, testando o caráter dos funcionários. Meu Deus, Rodrigo sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Eu cometi o maior erro da minha vida. Amanda sentiu compaixão pelo desespero dele. Rodrigo, Dona Elvira acredita que as pessoas podem aprender e mudar. Ela quer que você continue trabalhando aqui, mas agora sob minha supervisão. Como você pode me perdoar depois do jeito que te tratei? Porque todo mundo merece uma segunda chance, e porque acredito que você é uma boa pessoa que apenas perdeu o caminho. Os outros funcionários começaram a chegar para o turno da manhã. Carlos, o cozinheiro, Patrícia, a outra garçonete e mais 3 funcionários que ficaram surpresos ao ver Amanda de volta. Pessoal, Amanda chamou todos para uma reunião improvisada. Tenho algumas novidades importantes para contar. Quando terminou de explicar a situação, o silêncio foi absoluto. Patrícia foi a primeira a falar. Amanda, eu sempre admirei sua gentileza. Se a dona escolheu você, é porque sabe o que faz. Carlos assentiu. É verdade. Você sempre tratou todo mundo bem, desde os clientes mais exigentes até nós da cozinha. Mas nem todos estavam convencidos. Júlio, um garçom mais antigo, cruzou os braços com ceticismo. Com todo respeito, Amanda, mas você era garçonete igual a nós anteontem. Como vamos acreditar que pode nos liderar? A pergunta doeu, mas Amanda sabia que era justa. Júlio, você tem razão. Eu não tenho experiência administrativa, mas tenho algo que considero mais importante: vontade de aprender e de fazer diferença na vida das pessoas. Isso não paga a conta nem resolve problemas práticos, ele retrucou. Foi então que Rodrigo se levantou, surpreendendo a todos. Júlio, posso falar uma coisa? Amanda fez ontem algo que eu não tive coragem de fazer em 5 anos trabalhando aqui. Ela colocou a dignidade humana acima do lucro, e por isso perdeu o emprego. E daí? E daí que descobrimos que a verdadeira dona dos restaurantes pensa exatamente como ela. Que nosso trabalho não é só servir comida, é servir pessoas. Todas as pessoas. Amanda sentiu uma onda de gratidão por Rodrigo. Ele estava genuinamente tentando consertar o erro. Obrigada, Rodrigo. E quero que todos saibam, não estou aqui para mandar em vocês. Estou aqui para aprendermos juntos como fazer deste lugar algo especial. Patrícia levantou a mão. O que exatamente vai mudar? Primeira coisa, todo cliente será tratado com respeito, independente de como esteja vestido ou quanto dinheiro pareça ter. Segunda coisa, vamos criar um programa para oferecer refeições gratuitas para pessoas em situação de dificuldade. E como vamos pagar isso? Júlio perguntou, ainda cético. Dona Elvira já aprovou o orçamento. Ela acredita que um restaurante próspero tem obrigação social com a comunidade. Carlos sorriu pela primeira vez na manhã. Amanda, isso é lindo. Sempre quis trabalhar num lugar que fizesse diferença real. Mas o primeiro teste veio mais cedo do que esperado. Por volta das 10 da manhã, um homem em situação de rua se aproximou da porta do restaurante. Estava visivelmente com fome, roupas sujas, pedindo por um pouco de comida.
Júlio olhou para Amanda com desafio nos olhos. E aí, chefa? Como vamos lidar com isso na prática? Amanda sentiu todos os olhares sobre ela. Era o momento da verdade. Sua primeira decisão como gerente seria observada por toda a equipe. Carlos, prepara um prato completo, por favor, com tudo que temos de melhor. Amanda, Júlio protestou. Se começarmos a fazer isso, vai virar bagunça. Todo mundo vai vir pedir comida grátis. E se vierem, vamos alimentar quem conseguirmos. Ninguém sai daqui com fome se temos comida para dar. Rodrigo se aproximou dela. Amanda, posso sugerir uma coisa? Claro. E se oferecermos trabalho para ele? Podemos precisar de alguém para limpeza ou organização. Amanda sorriu. Ótima ideia. Vamos conversar com ele. Eles se aproximaram do homem, que se apresentou como seu Antônio, um senhor que havia perdido o emprego e a casa em sequência. Seu Antônio, além da refeição, gostaria de um trabalho? Amanda perguntou. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Senhora, eu aceito qualquer coisa. Só quero uma oportunidade de recomeçar. Então seja bem-vindo à equipe do Vila Real. Patrícia começou a chorar de emoção. Amanda, isso é a coisa mais bonita que já vi. Mas Júlio não estava convencido. E se ele não der certo? E se os clientes reclamarem? Então vamos ensinar, vamos ter paciência. Todo mundo merece uma chance. Amanda respondeu com firmeza. Durante o almoço, Amanda observou cada movimento da equipe. Rodrigo estava visivelmente mais atencioso com todos os clientes. Carlos caprichava ainda mais nos pratos. Patrícia sorria mais genuinamente. Mas o verdadeiro teste veio quando Camila Ferreira entrou para almoçar. Ela olhou ao redor com seu ar superior habitual e escolheu a mesma mesa de sempre. Rodrigo, ela chamou com voz alta. Quero falar com você sobre aquela cena constrangedora de ontem. Que absurdo foi aquele? Amanda se aproximou antes que Rodrigo pudesse responder. Boa tarde, Camila. Sou Amanda, a nova gerente. Posso ajudá-la em alguma coisa? Camila a olhou de cima a baixo com desdém. Você? Não era a garçonete que causou aquela confusão ontem? Era sim. E hoje estou aqui para garantir que todos os nossos clientes se sintam bem-vindos. Bem-vindos? Aquela senhora ontem claramente não pertencia a este ambiente. Amanda respirou fundo, sentindo o olhar de toda a equipe sobre ela. Camila, toda pessoa que entra aqui é bem-vinda. Este restaurante é um lugar de acolhimento, não de exclusão. Isso é ridículo! Vocês vão perder toda a clientela de qualidade. Prefiro perder clientes que não respeitam outras pessoas do que perder nossa humanidade. Camila se levantou indignada. Eu nunca mais ponho os pés neste lugar. Respeitamos sua decisão. Amanda disse calmamente. Quando Camila saiu batendo a porta, Patrícia começou a aplaudir. Logo Carlos e outros funcionários se juntaram. Até Júlio estava sorrindo. Amanda, Rodrigo disse emocionado. Você acabou de fazer algo que eu nunca tive coragem de fazer. Colocou nossos valores acima do dinheiro. E sabe o que mais? Me sinto orgulhosa de trabalhar aqui pela primeira vez em anos, Patrícia completou. Seu Antônio, que havia passado o dia aprendendo suas novas funções, se aproximou timidamente. Dona Amanda, não sei como agradecer. Fazia meses que não me sentia útil. Seu Antônio, você é parte da nossa família agora. Naquele fim de tarde, quando Amanda fez o balanço do dia, percebeu algo extraordinário. Mesmo perdendo Camila como cliente, o restaurante havia recebido mais pessoas do que nunca. A notícia de um lugar que acolhia a todos estava se espalhando pela vizinhança. Quando estava saindo, Rodrigo a chamou. Amanda, quero te pedir desculpas novamente. E quero que saiba que aprendi mais hoje do que em 5 anos de trabalho. Rodrigo, todos nós estamos aprendendo. O importante é querer crescer. Posso fazer uma confissão? Claro. Sempre tive medo de tratar todos bem porque achava que isso me faria parecer fraco. Hoje descobri que bondade é a maior força que existe. Amanda sorriu, sentindo o coração aquecer. Rodrigo, você vai se surpreender com o quanto ainda pode crescer. Quando chegou em casa, Gabriel a recebeu ansioso. E aí, mamãe? Como foi seu primeiro dia de chefa? Desafiador, meu amor. Mas descobri que quando agimos com o coração, as pessoas ao redor também despertam o melhor que tem dentro. A vovó Elvira vai ficar orgulhosa. Amanda abraçou o filho, sabendo que ele estava certo.
O primeiro dia havia sido apenas o começo de uma transformação que ia muito além do Vila Real. Era o início de algo que mudaria não apenas um restaurante, mas toda uma comunidade. 2 semanas se passaram desde que Amanda assumiu a gerência, e o Vila Real estava irreconhecível. A mudança não era apenas visual. Embora as flores frescas em cada mesa e o sorriso genuíno dos funcionários fossem notáveis, mas algo muito mais profundo havia acontecido. O restaurante havia se tornado um lugar onde histórias bonitas aconteciam todos os dias. Seu Antônio, que chegou pedindo apenas uma refeição, agora era o funcionário mais querido pelos clientes. Sua gentileza natural e gratidão contagiante transformavam até os dias mais difíceis. Rodrigo, por sua vez, havia se tornado uma versão completamente renovada de si mesmo, tratando cada cliente como se fosse um convidado especial em sua própria casa. Mas o verdadeiro teste para Amanda veio numa manhã chuvosa de terça-feira. Gabriel estava na escola quando o telefone de Amanda tocou. Era Patrícia com a voz trêmula de nervosismo. Amanda, você precisa vir urgente. Tem uma situação aqui que... Bem, você precisa ver pessoalmente. O que aconteceu? É o Júlio. Ele está tendo uma discussão muito séria com um cliente e eu não sei mais o que fazer. Amanda sentiu o coração acelerar. Júlio havia melhorado muito, mas ainda tinha momentos de impaciência. Se ele tivesse tratado mal um cliente, toda a reputação que estavam construindo poderia desmoronar. Quando chegou ao restaurante, encontrou uma multidão curiosa se formando na calçada. Através da vitrine, viu Júlio gesticulando animadamente com um homem bem vestido que parecia visivelmente irritado. O que está acontecendo? Amanda perguntou a Patrícia assim que entrou. Aquele homem é deputado estadual. Veio almoçar com alguns assessores e começou a falar muito mal de pessoas em situação de rua, dizendo que são todos preguiçosos e viciados. O Júlio ouviu e... Bem, você conhece o Júlio? Amanda suspirou. Júlio havia crescido numa família muito pobre e sempre foi sensível a comentários preconceituosos. Deixa eu resolver isso. Ela se aproximou da mesa onde a discussão acontecia, percebendo que outros clientes estavam claramente desconfortáveis com a situação. Boa tarde, Amanda disse com voz calma, mas firme. Sou Amanda, a gerente. Posso ajudar em alguma coisa? O deputado se virou para ela com ar de superioridade. Senhorita, seu funcionário está sendo extremamente grosseiro comigo. Exijo que ele seja demitido imediatamente. Posso saber o que aconteceu? Eu estava tendo uma conversa privada com meus assessores sobre políticas públicas e esse rapaz se intrometeu de forma completamente inadequada. Júlio, visivelmente alterado, tentou se explicar. Amanda, ele estava falando que pessoas como o seu Antônio são um peso para a sociedade, que não merecem ajuda. E não merecem mesmo! O deputado explodiu. São preguiçosos que escolheram viver na rua em vez de trabalhar. Amanda sentiu a raiva crescer no peito, mas manteve a calma. Olhou ao redor e viu seu Antônio parado perto da cozinha, claramente machucado pelas palavras que havia ouvido. Senhor deputado, ela disse com voz controlada, posso apresentá-lo ao seu Antônio? Ele trabalha aqui conosco. Não tenho interesse em conhecer ninguém. Acho que deveria. Seu Antônio tem 70 anos, trabalhou a vida inteira como pedreiro. Criou 3 filhos sozinho depois que a esposa morreu. Perdeu o emprego quando a empresa faliu e não conseguiu outro por causa da idade. A pensão não cobria o aluguel. Foi parar na rua por circunstâncias, não por escolha. O deputado ficou visivelmente desconfortável, mas manteve a arrogância. Isso não muda o fato de que meu funcionário foi grosseiro comigo. Júlio, Amanda se virou para o garçom. Você pode se desculpar pela forma como se dirigiu ao senhor deputado? Júlio hesitou, claramente lutando entre o orgulho e a lealdade a Amanda. Peço desculpas pela forma, senhor, mas não pelas palavras. Seu Antônio vale mais que qualquer um de nós aqui. Amanda sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Júlio estava certo no sentimento, mas errado na abordagem. Deputado, entendo que a situação ficou constrangedora, mas quero aproveitar para convidá-lo a conhecer nossa história. Que história? Este restaurante faz parte de uma rede que acredita na dignidade de todas as pessoas. Oferecemos oportunidades para quem precisa de uma segunda chance.
Seu Antônio é prova viva de que quando damos uma oportunidade, as pessoas florescem. O assessor mais novo do deputado sussurrou algo no ouvido dele, claramente preocupado com a situação pública que estava se formando. Olha, senhorita, o deputado tentou suavizar o tom. Eu não tenho nada pessoal contra essas pessoas. Apenas acredito em políticas mais práticas. E se eu disser que essas políticas práticas podem começar aqui mesmo? Como assim? Amanda respirou fundo, sentindo que tinha uma oportunidade única. Que tal conhecer nosso projeto social? Ver na prática como pequenas oportunidades transformam vidas? Seu Antônio, que havia ouvido a conversa de longe, se aproximou timidamente. Com licença, ele disse com educação. Não quero me intrometer, mas posso falar uma coisinha? O deputado olhou para ele com curiosidade misturada com desconforto. Senhor deputado, eu não escolhi ficar na rua. Ninguém escolhe, mas também não escolhi ficar na autocompaixão. Quando a dona Amanda me deu uma chance, agarrei com todas as forças que tinha. Hoje acordo todo dia agradecendo por poder ser útil de novo. A simplicidade e dignidade de seu Antônio tocaram até mesmo o deputado, que ficou visivelmente comovido. E sabe o que mais, senhor? Seu Antônio continuou. Tenho certeza que se o senhor conhecesse mais histórias como a minha, suas políticas ajudariam ainda mais gente. Amanda viu a oportunidade e a aproveitou. Deputado, que tal almoçar conosco na próxima semana, como nosso convidado, para conhecer outros funcionários, ouvir outras histórias? O homem olhou ao redor, percebendo que vários clientes estavam observando a conversa com interesse. Bem, talvez seja interessante mesmo. Ótimo. E senhor deputado? Amanda sorriu. Prometo que o Júlio vai servir sua mesa com todo o profissionalismo. Júlio assentiu, finalmente entendendo que havia aprendido uma lição valiosa sobre como defender suas crenças sem atacar pessoas. Depois que o deputado saiu, Amanda reuniu toda a equipe. Pessoal, o que aconteceu hoje foi um exemplo perfeito de como devemos lidar com diferenças de opinião. Mas Amanda, Júlio protestou. Ele estava sendo injusto com o seu Antônio. Estava sim, e você estava certo em se indignar. Mas brigando com ele, você não ia mudar a opinião dele. Mostrando a realidade, como o seu Antônio fez, você planta uma semente de mudança. Carlos, que havia assistido tudo da cozinha, se aproximou. Amanda, você transformou uma briga em oportunidade. Isso foi incrível. A verdade é que todos nós estamos aprendendo. Eu, vocês, até mesmo pessoas como esse deputado. Patrícia levantou uma questão importante. E se ele não vier na semana que vem? E se foi só conversa? Aí teremos feito nossa parte. Oferecemos a mão estendida. O que ele faz com isso é responsabilidade dele. Seu Antônio se aproximou de Amanda com lágrimas nos olhos. Dona Amanda, obrigado por ter me defendido sem me diminuir. Seu Antônio, você se defendeu sozinho. Eu só criei o espaço. Como assim? Quando você falou com dignidade, com verdade, sem raiva, você mostrou para aquele homem quem você realmente é. Isso vale mais que 1000 discursos. Rodrigo, que havia acompanhado tudo em silêncio, se manifestou. Amanda, posso dizer uma coisa? Claro. Há 3 semanas eu teria concordado com tudo que aquele deputado falou. Hoje, olhando para o seu Antônio, para você, para toda essa transformação, percebo como estava enganado. E o que mudou? Comecei a ver as pessoas de verdade, não os rótulos que coloco nelas. Naquele fim de tarde, enquanto fechavam o restaurante, Amanda recebeu uma ligação de Dona Elvira. Minha querida, soube do que aconteceu hoje. As notícias voam rápido. Amanda riu. Quero que saiba que estou muito orgulhosa da forma como lidou com a situação. Obrigada, Dona Elvira. Mas ainda estou aprendendo. É exatamente por isso que escolhi você. Pessoas que sabem que sempre têm algo a aprender são as únicas que podem ensinar de verdade. Como a senhora sempre sabe as palavras certas? Experiência, minha filha. E falando nisso, tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Amanhã vou visitá-los no restaurante. Quero ver pessoalmente essa transformação toda. Amanda sentiu o coração acelerar. Dona Elvira, a senhora não precisa... Preciso sim. E quero conhecer esse seu Antônio que está mexendo com o coração de todo mundo. Quando desligou, Amanda sorriu.
Sabia que Dona Elvira ficaria orgulhosa do que haviam construído juntos. Gabriel chegou da escola naquele momento correndo para abraçá-la. Mamãe, como foi o dia? Desafiador, meu amor. Mas descobri que quando plantamos sementes de bondade nunca sabemos onde elas vão crescer. E cresceram hoje? Amanda olhou pela janela do restaurante, vendo seu Antônio varrer a calçada com cuidado, Rodrigo organizando as mesas com carinho, Patrícia regando as plantas com dedicação. Cresceram sim, Gabriel. E amanhã vão crescer ainda mais. Porque Amanda estava aprendendo que transformar o mundo não acontece de uma vez só. Acontece uma pessoa de cada vez, uma conversa de cada vez, um ato de bondade de cada vez. E o Vila Real estava se tornando o lugar onde essas transformações aconteciam naturalmente todos os dias. Na manhã seguinte, Amanda chegou ao Vila Real 2 horas mais cedo que o habitual. Dona Elvira visitaria o restaurante pela primeira vez desde que assumiu oficialmente como proprietária, e ela queria que tudo estivesse perfeito. Não por obrigação, mas por gratidão profunda à mulher que havia mudado sua vida completamente. Gabriel a acompanhou, já que era sábado e não tinha aula. O menino adorava ajudar no restaurante aos finais de semana, organizando guardanapos, limpando mesas e conversando com os funcionários que já o tratavam como o mascote oficial do lugar. Mamãe, a vovó Elvira vai gostar do que fizemos aqui? Ele perguntou enquanto ajudava Amanda a arranjar flores frescas em cada mesa. Tenho certeza que sim, meu amor. Ela sempre acreditou que este lugar podia ser especial. E seu Antônio chegou pontualmente às 7, como fazia todos os dias desde que começou a trabalhar ali. A transformação nele era visível, não apenas nas roupas limpas e bem cuidadas que agora usava, mas principalmente no brilho nos olhos e na postura ereta de quem recuperou a dignidade. Dona Amanda, posso perguntar uma coisa? Ele disse enquanto organizava as cadeiras. Claro, seu Antônio. A dona do restaurante, ela é mesmo tão especial quanto dizem? Amanda sorriu. Seu Antônio, Dona Elvira é a pessoa mais generosa que já conheci. Foi ela quem me ensinou que bondade não é fraqueza, é coragem. Estou nervoso para conhecê-la. Por quê? Porque tenho medo de não estar à altura, de ela se arrepender de ter me dado esta oportunidade. Amanda parou o que estava fazendo e olhou diretamente para ele. Seu Antônio, escuta bem o que vou dizer. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu trabalho, sua dedicação, sua gentileza com todos aqui já provam quem você é. Rodrigo chegou logo depois, trazendo pães frescos da padaria da esquina. Uma iniciativa própria dele para melhorar ainda mais o café da manhã dos clientes. A mudança nele continuava impressionando Amanda todos os dias. Bom dia, pessoal! Ele cumprimentou com genuína alegria. Gabriel, meu parceiro, vamos preparar aquele chocolate quente especial? Vamos! Gabriel correu animado para a cozinha. Rodrigo, Amanda o chamou. Quero agradecer mais uma vez por tudo que você tem feito. Amanda, quem deve agradecer sou eu. Você me ensinou que ser gerente não é mandar nas pessoas, é cuidar delas. Às 10 da manhã em ponto, uma limusine preta parou em frente ao restaurante. Amanda sentiu o coração acelerar, mas não de nervosismo, de expectativa feliz. Dona Elvira desceu do carro com a mesma elegância discreta de sempre, mas desta vez usando um vestido simples e bonito que mostrava quem ela realmente era. Vovó Elvira! Gabriel gritou, correndo para abraçá-la. Meu netinho querido! Ela respondeu, abrindo os braços para recebê-lo. Como você cresceu desde a última vez! Amanda se aproximou, sendo seguida por toda a equipe do restaurante. Seu Antônio vinha por último, claramente emocionado, mas tentando manter a compostura. Dona Elvira, seja muito bem-vinda ao seu restaurante, Amanda disse com carinho. Nosso restaurante, minha querida. Nosso. Dona Elvira olhou ao redor com olhos brilhantes de satisfação. O ambiente estava transformado não apenas pela decoração mais acolhedora, mas principalmente pela energia positiva que emanava de cada pessoa ali. Apresenta-me a equipe? Ela pediu. Amanda fez as apresentações uma por uma. Patrícia, sempre simpática, fez uma reverência exagerada que arrancou risadas de todos. Carlos saiu da cozinha limpando as mãos no avental, claramente intimidado, mas sorrindo. Júlio, que havia se tornado um dos funcionários mais dedicados, cumprimentou respeitosamente. Mas foi quando chegou a vez de seu Antônio que o momento se tornou verdadeiramente especial.
Dona Elvira, este é o seu Antônio. Amanda disse com orgulho na voz. O funcionário que mais nos ensina sobre gratidão e dedicação. Seu Antônio se aproximou devagar, tirando um boné velho que ainda usava por hábito. Senhora, é uma honra conhecê-la. Não tenho palavras para agradecer a oportunidade que me deram. Dona Elvira olhou para ele com atenção, vendo além da aparência simples. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhora. O que mudou na sua vida desde que começou a trabalhar aqui? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, claramente emocionado. Senhora, mudou tudo, mas principalmente voltei a me sentir útil. Voltei a ter esperança. Esperança em quê? Em que ainda posso fazer diferença na vida de alguém, mesmo sendo só um senhor de 70 anos. Dona Elvira se aproximou dele e, para a surpresa de todos, o abraçou. Seu Antônio, você já faz diferença. Todos os dias. O momento foi tão tocante que Patrícia começou a chorar. Gabriel, sempre sensível às emoções dos adultos, se aproximou e segurou a mão de seu Antônio. Seu Antônio é nosso amigo mais legal, ele disse simplesmente. Vejo que Gabriel tem muito bom gosto para escolher amigos. Dona Elvira sorriu. Durante a manhã, Dona Elvira observou cada detalhe do funcionamento do restaurante. Viu como Rodrigo tratava cada cliente com atenção genuína, como Patrícia fazia questão de conhecer a história de cada pessoa que atendia, como Carlos caprichava em cada prato como se fosse para a própria família. Mas o que mais a impressionou foi a forma como todos trabalhavam em harmonia, como se fossem realmente uma família. Amanda, ela disse durante uma pausa, posso te fazer uma confissão? Claro. Quando te ofereci este cargo, eu tinha esperança de que daria certo, mas nunca imaginei que daria tão certo assim. O mérito não é só meu, Dona Elvira. É de toda esta equipe maravilhosa. Exato. E isso prova que você é uma verdadeira líder. Porque líder de verdade não faz tudo sozinha. Inspira outras pessoas a darem o melhor de si. Foi nesse momento que uma situação inesperada testou mais uma vez a nova filosofia do restaurante. Um grupo de adolescentes entrou visivelmente nervosos, contando moedas para ver se tinham dinheiro suficiente para pedir alguma coisa. Amanda os observou por alguns segundos e depois se aproximou. Olá, pessoal. Em que posso ajudá-los? Senhora, um dos meninos falou timidamente. A gente queria saber quanto custa o prato mais barato que vocês têm. Por que não se sentam e vemos o que podemos fazer? Amanda sorriu. Dona Elvira observou a cena com atenção, percebendo como Amanda lidava com a situação. Em vez de constrangê-los, ela os tratou com a mesma dignidade que oferecia aos clientes mais ricos. Meninos, que tal experimentarem nossa especialidade da casa? Por conta da casa, Amanda ofereceu. Não, senhora, a gente pode pagar. O menino mais velho protestou, claramente com orgulho. Eu sei que podem, mas hoje é um dia especial. A proprietária está visitando o restaurante. E nós gostamos de comemorar compartilhando nossa comida favorita. A delicadeza de Amanda em preservar a dignidade dos adolescentes enquanto os ajudava, tocou profundamente Dona Elvira. Quer saber? Ela sussurrou para Gabriel, que estava ao lado dela. Sua mãe é mais sábia que muitos adultos que conheço. Eu sempre soube, Gabriel respondeu orgulhoso. Mamãe tem o coração do tamanho do mundo. Quando os adolescentes terminaram de comer e saíram, claramente emocionados pela gentileza recebida, Dona Elvira se dirigiu a toda a equipe. Pessoal, posso falar com vocês por alguns minutos? Todos se reuniram ao redor dela, curiosos e atentos. Há 40 anos, quando abri meu primeiro restaurante, tinha um sonho. Queria criar lugares onde as pessoas se sentissem em casa, independente de quem fossem ou quanto dinheiro tivessem. A equipe ouvia em silêncio respeitoso. Visitei centenas de restaurantes ao longo destes anos. Alguns tinham comida excelente, outros tinham decoração linda, outros ainda tinham localização perfeita. Mas sabem o que vi aqui hoje que nunca vi em nenhum outro lugar? O quê? Patrícia perguntou curiosa. Vi amor. Amor verdadeiro pelo que fazem, pelas pessoas que servem uns pelos outros. Seu Antônio limpou uma lágrima discreta. Por isso, Dona Elvira continuou, quero anunciar uma decisão. A partir do próximo mês, todos os funcionários do Vila Real receberão um aumento de salário. E mais,
terão participação nos lucros do restaurante. A surpresa foi total. Rodrigo ficou boquiaberto. Patrícia começou a chorar de alegria. Carlos saiu correndo para a cozinha para contar para os ajudantes. Mas o mais importante, Dona Elvira prosseguiu, é que quero expandir este modelo para todos os meus outros restaurantes. Amanda coordenará o treinamento das outras equipes. Dona Elvira, Amanda disse emocionada, não sei se estou preparada para tanta responsabilidade. Minha querida, quando você defendeu uma desconhecida perdendo seu emprego, já mostrou que estava preparada para qualquer responsabilidade. Gabriel puxou a barra do vestido da avó do coração. Vovó Elvira, isso quer dizer que todo mundo vai ser feliz igual aqui? É exatamente isso que quer dizer, meu anjo. Quando Dona Elvira saiu naquela tarde, o Vila Real estava em festa. Não apenas pela bonificação financeira, mas principalmente pelo reconhecimento de que haviam construído algo verdadeiramente especial. Mamãe, Gabriel disse enquanto ajudava Amanda a fechar o restaurante. Hoje foi o melhor dia de todos. Por quê, meu amor? Porque vi que quando a gente planta amor, colhe alegria. Amanda abraçou o filho, sabendo que ele havia aprendido a lição mais importante da vida. E que aquela lição se espalharia para muito além das paredes do Vila Real. 3 meses se passaram desde a visita de Dona Elvira, e a transformação nos 17 restaurantes da rede havia superado todas as expectativas. Amanda viajava constantemente entre as unidades, implementando a filosofia de inclusão e cuidado que havia nascido no Vila Real. Cada restaurante estava desenvolvendo sua própria personalidade, mas todos compartilhavam os mesmos valores fundamentais. Gabriel, agora quase 9 anos, havia se tornado o pequeno embaixador não oficial da rede. Conhecia funcionários de todas as unidades e adorava ouvir as histórias de transformação que aconteciam diariamente. Dona Elvira brincava, dizendo que ele seria o futuro presidente da empresa, ao que o menino sempre respondia que preferia ser cuidador de pessoas, como a mãe. Era uma segunda-feira ensolarada quando Amanda recebeu um telefonema que mudaria tudo. Do outro lado da linha, uma jornalista investigativa chamada Marina Ribeiro pedia uma entrevista urgente. Amanda, sou repórter do jornal Estado do Rio. Estamos investigando denúncias graves contra a rede de restaurantes Santos. Preciso conversar com você hoje. O sangue de Amanda gelou. Que tipo de denúncias? Prefiro discutir pessoalmente. Posso encontrá-la no Vila Real às 2 da tarde. Amanda passou o resto da manhã angustiada, tentando imaginar que problemas poderiam ter surgido. Todos os restaurantes seguiam rigorosamente as leis trabalhistas, os funcionários eram bem tratados, os clientes satisfeitos. O que poderia estar errado? Quando Marina chegou, acompanhada de um fotógrafo, Amanda percebeu pela expressão séria dela que a situação era mais grave do que imaginava. Amanda, obrigada por me receber. Vou ser direta. Recebemos denúncias de que esta rede usa inclusão social como marketing enganoso para lucrar em cima da miséria alheia. Como assim? Amanda perguntou, genuinamente confusa. Segundo as denúncias, vocês contratam pessoas em situação vulnerável para pagar salários baixos, usam histórias de superação para atrair clientes e a proprietária, Elvira Santos, faz isso tudo para reduzir impostos através de benefícios sociais. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina, isso é completamente falso. Nossos funcionários ganham acima do mercado, têm participação nos lucros. Tenho aqui documentos que sugerem o contrário. Marina interrompeu mostrando uma pasta. Contratos de trabalho com valores questionáveis, registros de jornada excessiva e o mais grave, indícios de que alguns funcionários são mantidos em situação de dependência psicológica. Isso é impossível. Quem fez essas denúncias? Não posso revelar fontes, mas são ex-funcionários. E há mais. Uma associação de empresários está questionando se vocês recebem incentivos fiscais indevidos por esses programas sociais. Amanda sentia o mundo desabando ao redor. Toda a linda história que haviam construído estava sendo pintada como uma fraude elaborada. Marina, você pode falar com qualquer funcionário nosso. Todos vão confirmar que são tratados com dignidade. Já conversamos com alguns. As opiniões são divididas. Foi nesse momento que seu Antônio entrou no restaurante para o turno da tarde. Ao ver as câmeras,
ficou visivelmente desconfortável. Senhor Antônio, Marina se aproximou dele com o microfone. O senhor trabalha aqui há quanto tempo? Uns 4 meses, senhora. Como é ser funcionário desta rede? É verdade que vocês trabalham além do horário normal? Seu Antônio olhou para Amanda, claramente nervoso com a situação. Eu trabalho porque gosto, sabe? Dona Amanda me deu uma chance quando ninguém mais dava. Mas o senhor não se sente usado? Sua história não vira marketing para o restaurante? A pergunta foi cruel. Amanda viu seu Antônio vacilar, a insegurança voltando aos seus olhos. Eu não sei muito sobre essas coisas, senhora. Só sei que aqui me tratam bem. Marina se virou para Amanda. Vou publicar a matéria amanhã. Você tem até hoje à noite para me enviar sua versão oficial dos fatos. Depois que a jornalista saiu, Amanda se sentou pesadamente numa cadeira, as mãos tremendo. Seu Antônio se aproximou preocupado. Dona Amanda, fiz alguma coisa errada? Não, seu Antônio. Você não fez nada errado. Nenhum de nós fez. Então por que aquela moça parecia tão brava? Antes que Amanda pudesse responder, Rodrigo chegou correndo com o rosto pálido. Amanda, você viu as redes sociais? Está circulando um boato de que nossa rede está sendo investigada por exploração de funcionários. Amanda sentiu as pernas ficarem bambas. Trabalho análogo à escravidão? É mentira, óbvio. Mas as pessoas estão compartilhando sem verificar. Já tem cliente cancelando reserva. Patrícia chegou nesse momento, também agitada. Amanda, minha irmã me ligou dizendo que viu no grupo de WhatsApp do bairro que estamos explorando pessoas carentes. O que está acontecendo? A situação estava saindo completamente do controle. Em questão de horas, a reputação que levaram meses para construir estava sendo destruída por acusações infundadas. Pessoal, Amanda chamou todos os funcionários. Preciso contar para vocês o que está acontecendo. Quando terminou de explicar, o silêncio foi pesado. Carlos foi o primeiro a falar. Amanda, isso é absurdo. Todo mundo aqui sabe como somos tratados. Eu sei, Carlos, mas as pessoas lá fora não sabem. E quando uma denúncia séria como essa surge, as pessoas tendem a acreditar primeiro, verificar depois. Júlio levantou uma questão preocupante. E se isso afetar todos os restaurantes? E se as pessoas pararem de vir? Não sei, Júlio. Sinceramente, não sei. Foi Gabriel quem trouxe algum alívio para o momento. Chegou da escola correndo como sempre, mas parou ao ver todos com cara de velório. O que aconteceu? Todo mundo está triste. Amanda se ajoelhou na altura do filho. Gabriel, algumas pessoas estão espalhando mentiras sobre nosso trabalho, dizendo que não cuidamos bem dos funcionários. Gabriel ficou indignado. Mas isso é mentira. Todo mundo aqui é feliz. Eu sei, meu amor, mas às vezes mentiras se espalham mais rápido que verdades. Então a gente precisa mostrar a verdade mais alto ainda. A simplicidade da solução apresentada por uma criança fez Amanda parar de se desesperar e começar a pensar estrategicamente. Gabriel, você tem razão. Vamos mostrar a verdade. Ela pegou o telefone e ligou para Dona Elvira, contando tudo o que havia acontecido. A reação da proprietária foi surpreendentemente calma. Amanda, minha querida, em 40 anos de negócios, aprendi que ataques como esse geralmente vêm quando estamos fazendo algo que incomoda interesses estabelecidos. Mas, Dona Elvira, nossa reputação é construída sobre verdade e trabalho honesto. Mentiras podem abalar por algum tempo, mas não resistem à realidade. O que fazemos? Fazemos o que sempre fizemos. Tratamos bem as pessoas, trabalhamos com dignidade e confiamos que a verdade prevalece. É só isso? Amanda, você realmente acredita que algum funcionário nosso se sente explorado? Claro que não. Então nossa consciência está tranquila. E pessoas com consciência tranquila têm uma força que mentirosos nunca conseguem derrotar. Na manhã seguinte, a matéria foi publicada com manchete sensacionalista. Rede de restaurantes acusada de usar miséria como marketing. Amanda chegou cedo ao Vila Real, esperando encontrar o lugar vazio. Para sua surpresa, havia uma fila de pessoas na porta. O que está acontecendo? Ela perguntou para Patrícia, que já estava no local. Amanda, você não vai acreditar. São todos clientes querendo mostrar apoio. Dona Maria, uma senhora que frequentava o restaurante há meses, foi a primeira da fila. Amanda, minha filha,
Li aquela reportagem mentirosa no jornal. Vim aqui para dizer que conheço vocês há muito tempo e sei que são pessoas de bem. Dona Maria, muito obrigada. E não vim só eu, não. Chamei minhas amigas todas. Vamos almoçar aqui hoje para mostrar que não acreditamos nessas calúnias. Um por um, clientes fiéis foram chegando. Alguns Amanda conhecia pessoalmente, outros eram rostos novos, mas todos com a mesma mensagem. Sabiam que as acusações eram falsas. Mas a maior surpresa veio quando o deputado que havia se desentendido com Júlio semanas atrás apareceu na porta. Deputado? Amanda disse surpresa. Amanda, vim aqui para me retratar publicamente. Li a reportagem de hoje e fiquei indignado. Por quê? Porque conheço o trabalho de vocês. Vi com meus próprios olhos como tratam as pessoas. E sei que essa história toda é uma farsa. Como sabe? Porque descobri quem está por trás dessas denúncias. É um grupo de empresários que se sente ameaçado pelo sucesso do modelo de vocês. Tem medo de que outros estabelecimentos sigam o exemplo e eles tenham que melhorar a forma como tratam os próprios funcionários. A revelação foi chocante. Amanda percebeu que não estavam sendo atacados por fazer algo errado, mas por fazer algo certo demais. Deputado, tem certeza disso? Absoluta. E mais, vou usar meus canais oficiais para desmentir essas acusações. Vocês merecem reconhecimento, não perseguição. Durante todo o dia, o Vila Real ficou lotado. Funcionários de outros restaurantes da rede ligavam contando histórias similares. Apoio massivo dos clientes, filas de pessoas querendo mostrar solidariedade. Marina, a jornalista, apareceu no fim da tarde, visivelmente constrangida. Amanda, preciso me desculpar. Por quê? Porque após a publicação da matéria, fiz uma investigação mais profunda. Descobri que minhas fontes tinham interesses escusos. As denúncias eram todas fabricadas. E agora? Agora vou publicar uma retratação completa e uma matéria muito maior sobre o trabalho real que vocês fazem. Seu Antônio, que havia passado o dia preocupado, se aproximou timidamente. Dona Amanda, posso falar uma coisa? Claro, seu Antônio. Aquela moça ontem me deixou confuso com as perguntas. Fiquei pensando se realmente sou usado como marketing. Amanda sentiu o coração apertar e chegou a que conclusão? Que não importa se minha história ajuda o restaurante. Importa que minha história é verdadeira e que aqui eu sou tratado como gente, não como propaganda. Gabriel, que ouvia a conversa, se aproximou de seu Antônio. Seu Antônio, você é nosso amigo. Amigos não são propaganda, são família. A sabedoria simples da criança resumiu perfeitamente toda a situação. Quando Dona Elvira chegou no final do dia, encontrou o restaurante ainda cheio de apoiadores. Como vocês estão? Ela perguntou para Amanda e a equipe. Cansados, mas fortalecidos, Amanda respondeu. Aprenderam algo com tudo isso? Que fazer o bem pode incomodar quem lucra fazendo o mal, Rodrigo disse. E que verdade sempre vence mentira, Patrícia completou. E que quando a gente tem amigos de verdade, ninguém consegue derrubar a gente, Gabriel concluiu. Dona Elvira sorriu, abraçando o menino. Meu neto do coração, você cresceu muito hoje. Como assim, vovó? Porque aprendeu que pessoas boas às vezes enfrentam pessoas más. Mas se continuarmos sendo bons, sempre vencemos no final. Naquela noite, Amanda refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O ataque, que parecia devastador na verdade, havia fortalecido ainda mais os laços da equipe e mostrado o valor real do trabalho que faziam. Ela entendeu que transformações verdadeiras sempre geram resistência, mas também entendeu que quando se constrói sobre base sólida de verdade e amor, nenhuma mentira consegue derrubar. O teste definitivo havia passado, e eles haviam saído ainda mais unidos e determinados a continuar transformando vidas através da bondade. 1 ano havia se passado desde o ataque contra a rede de restaurantes, e o que parecia destruição acabou se tornando o maior impulso de crescimento da história da empresa. A matéria de retratação de Marina havia viralizado nas redes sociais, transformando a história de Amanda e Dona Elvira em símbolo nacional de bondade. O Vila Real agora recebia visitantes de todo o país. Empresários, estudantes e pessoas comuns queriam conhecer o lugar onde a inclusão social havia se tornado modelo de negócio bem-sucedido. Dezenas de outros restaurantes haviam adotado práticas similares, criando uma onda de transformação pelo Brasil.
Amanda estava no escritório quando recebeu uma ligação que mudaria sua perspectiva sobre tudo. Amanda, aqui é Eduardo Martins, da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Social. Queremos convidá-la para ser embaixadora nacional de inclusão social. Seu modelo virou referência internacional. Harvard Business School quer estudar o caso. A ONU mencionou o modelo Santos em relatório sobre desenvolvimento sustentável. Vocês transcenderam o mundo dos negócios. Gabriel entrou correndo no escritório ao voltar da escola. Mamãe, por que essa cara de assombrada? Acho que nossa vidinha simples vai mudar de novo. A gente vai continuar cuidando das pessoas? Vamos sim. Então está tudo certo. O resto é só detalhe. Dona Elvira chegou para a reunião semanal. Você parece preocupada, querida. Recebi um convite para ser embaixadora nacional, mas ainda me sinto apenas uma garçonete que tentou fazer a coisa certa. Sabe qual a diferença entre você e pessoas que ocupam cargos importantes? Você se questiona se merece. Pessoas preparadas sempre duvidam. São os despreparados que têm certeza absoluta. Naquela tarde, visitaram o restaurante. Seu Antônio, agora supervisor de relacionamento, treinava novos funcionários. Pessoal, aqui vocês vão aprender que trabalho não é só ganhar dinheiro, é recuperar a dignidade. Rodrigo trouxe novidades. 3 ex-funcionários abriram restaurante próprio seguindo nosso modelo. Querem formar uma associação de restaurantes do bem. Carlos saiu da cozinha emocionado. Minha filha foi aceita na faculdade de medicina, com bolsa integral. Júlio se juntou ao grupo. Minha esposa está grávida. Se for menina, vamos chamar de Esperança, porque aqui aprendi que sempre há motivo para ter esperança. Gabriel se aproximou de Amanda. Entendi por que você vai aceitar ser embaixadora. Nossa família cresceu tanto que agora é o Brasil inteiro. Dona Elvira tirou um envelope da bolsa. Amanda, estes são os documentos de transferência de propriedade de toda a rede. Agora é oficialmente sua. Não posso aceitar isso. Esta rede valia 20 milhões quando você chegou. Hoje vale 150 milhões. Você multiplicou por 7 e transformou negócios em missão de vida. Seu Antônio se aproximou. A senhora merece tudo isso. Principalmente, a gente precisa da senhora para continuar cuidando das pessoas que ainda vão chegar. Aceito, Amanda disse finalmente, mas com condição que a senhora continue sendo nossa conselheira espiritual. 3 meses depois, Amanda estava num palco em Brasília sendo empossada. Gabriel e Dona Elvira na primeira fila. Toda a equipe do Vila Real atrás. Há quase 2 anos era garçonete desempregada, Amanda começou. Hoje estou aqui porque aprendi que pequenos atos de bondade podem mover montanhas. Tudo começou defendendo uma idosa humilhada. Não esperava recompensa, apenas senti que era certo. Olhou para Gabriel, que sorriu encorajador. Aprendi que transformação social acontece quando decidimos tratar pessoas com dignidade. Quando oferecemos oportunidade em vez de julgamento. Meu compromisso é simples. Cada brasileiro saiba que merece respeito e cada empresário entenda que lucro e humanidade são compatíveis. Após a ovação, Gabriel sussurrou: Você faz o mundo ficar mais bonito só existindo. Naquela noite, Dona Elvira a visitou. Como se sente, embaixadora? Grata, assustada, esperançosa, tudo junto. É exatamente assim que deve se sentir quem está prestes a mudar o mundo. Gabriel apareceu com chocolate quente. Vocês estão falando do quê? Sobre como sua mãe virou heroína nacional. Dona Elvira brincou. Eu sempre soube. Super-heróis começam sendo pessoas normais que decidem ajudar alguém. Enquanto tomavam chocolate sob as estrelas, Amanda refletiu sobre a jornada. De humilhação a movimento nacional. De garçonete a embaixadora. De mãe preocupada a líder inspiracional. Sabe o que mais me orgulha? Amanda disse. Construímos uma família do tamanho do país. Cada pessoa que ajudamos vai ajudar outras. Isso não para nunca. Gabriel apontou para o céu. Você acha que cada estrela é uma pessoa boa? Pode ser, meu amor. Então a gente fez o céu ficar mais brilhante. E era exatamente isso. Transformaram o mundo. Uma pessoa de cada vez. Uma bondade de cada vez. Uma estrela de cada vez.